A gente quer saber um pouquinho mais, Vladimir, desse momento do resgate. Quem é esse pessoal que está trabalhando em prol do Paraná hoje na área do marketing? Bom, Napoleão, primeiramente agradecer a oportunidade de estar com vocês aí, parabenizar o trabalho de vocês, né? Napoleão, na verdade, esse trabalho começou há cerca de 4 anos de maneira mais intensa com esse grupo. E no final do ano passado, início desse ano, formou-se então um novo grupo onde a gente contemplou várias áreas do clube, a área financeira, planejamento, do futebol, do marketing, entre outras. Então é um grupo de pessoas grandes que está trabalhando realmente no marketing também. Nós temos uma equipe hoje dentro do Paraná Clube grande, fora do Paraná Clube. Recentemente a nossa área de planejamento ampliou, formaram um grupo de planejamento também, a exemplo do que foi feito para o marketing, visando então as atividades de médio e longo prazo que nós estamos trabalhando. Qual é o potencial de mercado do Paraná hoje? Na verdade, nós temos o histórico aí de público, por exemplo, numa ocasião no Pinheirão, que nós reunimos exclusivamente torcedores paranistas, próximo de 50 mil torcedores. De lá para cá, o Paraná Clube, com certeza, a torcida cresceu, ela aumentou. O que existiu foi um distanciamento nos últimos anos decorrente das campanhas, do que aconteceu com o clube nos últimos anos. E agora, esse ano, que nós lançamos aí vários produtos, fizemos eventos, mostramos a história do Paraná Clube nesses últimos 21 anos. É um clube novo, mas que tem uma gama de títulos, de troféus, de participação internacional no Libertadores, oitavos de final, tem títulos brasileiros, ainda aqui da Série B, mas é um time de bastante expressão. Então mostra que o Paraná Clube é um time grande, sim, é um time com história, e o que a gente tem feito muito é resgatar isso, trazer isso, mostrar para o torcedor que estava um pouco acanhado ou que se distanciou do clube, quem é o Paraná Clube, para ele voltar para casa, voltar para a Vila Capanema. Nós temos esse objetivo de resgatar, de trazer o torcedor para a Vila e ter aí novamente 9, 10 a 15 mil torcedores dentro da Vila, para ajudar nessa empreitada, na mobilização de retorno à Série A. O futebol, ele é dinâmico demais, né? O momento que o Paraná atravessa hoje é sexta-feira, eu estou aqui com o Vladimir pouco antes do jogo com o Vila Nova na Vila Capanema. Se o Paraná ganhar, volta ao G4. São 6.400 sócios, um trabalho que foi feito de resgate, como o Vladimir está contando. Daqui a pouco a gente vai mostrar as camisas novas também. Porém, a gente não pode esquecer que no começo do ano o Paraná foi rebaixado para a 2ª divisão do estadual. Como é que vocês pegaram aquele cenário e de repente a coisa se tornou positiva? Foi só o resultado de campo? Quando vocês encontraram aquele cenário, havia assim, o que a gente vai fazer e como é que foi essa conversa? Na verdade, nós vimos trabalhando desde o final do ano, início do ano, anterior ao suposto rebaixamento, que é assim que a gente trata isso, porque é um processo judicial que está tramitando no Supremo, nosso jurídico está cuidando disso. No nosso entendimento, houve irregularidade por uma das equipes que participou do Campeonato Paranaense, então nós não consideramos isso um fato consumado, isso é algo que se trabalha em âmbito jurídico, na esfera jurídica, mas de fato isso interferiu bastante no nosso trabalho. Nós tínhamos um planejamento, como temos, de curto, médio e longo prazo, curtíssimo prazo na época, e não contávamos com a hipótese de rebaixamento. Por quê? Nós tínhamos uma estratégia para usar o Campeonato Paranaense como base para a formação do time para a Série B, que é o grande projeto que nós lançamos posteriormente, que é a mobilização rumo à Série A. Como nós tínhamos um planejamento sólido, multidisciplinar nas diversas áreas do Paraná Clube, e o objetivo maior nosso nesse ano é o retorno à Série A, nós realmente superamos, passamos por cima desse problema, e foi aí que nós resolvemos resgatar os valores do Paraná Clube, as fortalezas do Paraná Clube, o que é o Paraná Clube, para mostrar que o que aconteceu ainda nesse ano, apesar de ruim, algo que realmente não agradou a ninguém, que não estava no planejamento, não era algo que pudesse afetar um time da envergadura do Paraná Clube. A partir daí nós começamos a lançar, por exemplo, um projeto que unificou a Curva Norte com a reta do relógio. Dessa maneira, nós possibilitamos o público voltar para a Vila Capanema com ingresso com um preço melhor. Então hoje na Curva Norte, na reta do relógio, qualquer pessoa pode ir pagando R$20 de ingresso. Isso foi uma estratégia. Lançamos produtos novos. Se você me permite, eu vou mostrar as camisas
camisas, né, que nós reformulamos, através do Christopher Bepler, que é a pessoa responsável pela nossa área de produto, e todo o pessoal de marketing, o Robson, o Luiz e várias pessoas. Essa é a camisa número 1, a nossa tradicionalíssima camisa vermelha e azul, que foi toda remodelada também, uma camisa que ficou muito bonita, com a logomarca que nós havíamos revitalizado, aqui inclusive com um detalhe que és o fruto de luta e união. Isso é uma parte do nosso hino, isso é uma maneira que nós encontramos de superar nossas dificuldades. É assim que esse ano nós estamos também buscando novamente superar dificuldades. Além dessa camisa, que é a número 1, nós temos a número 2. Essa camisa está sendo cogitada para ganhar algum prêmio, ela foi muito elogiada pela mídia em âmbito nacional, inclusive. Uma camisa que foi desenhada através do nosso departamento, em uma parceria com a Cancha, que desenvolveu o produto, chegou onde a gente pediu que se chegasse. Então, a camisa também muito bonita, está com lista de espera para essa camisa. Quando a gente vai lançar um produto, nós trabalhamos em comitê. É um grupo grande de profissionais da área, de carreira, pessoal de ponta, que debatem os assuntos, as ideias, até se criar uma estratégia. Em relação a produtos, especificamente as camisas do Paraná Clube oficiais de jogos e a linha casual que foi criada, nós criamos assim o que a gente chama de focus groups. Então são grupos pesquisados previamente para apontar desejos de compra, tendências de compra, preferências por produtos. Também fizemos algumas pesquisas em âmbito mundial de outros clubes. Hoje isso para nós é muito fácil ser feito. Pesquisamos assim outras agremiações de âmbito mundial que para nós podiam servir de referência para o que a gente pretendia fazer. Então isso foi debatido. Quem, por exemplo, teve algum? Olha, eu prefiro não te apontar um ou outro, porque foram vários. E é assim que a gente foi estudando até chegar no que se chegou em termos de produto até o momento. E esse estudo não para. Nós temos designers de moda trabalhando, nós temos planejamento de fazer outras coisas, né, que a gente, na nossa postura atual, a gente não fala o que a gente pretende fazer, a gente faz e depois fala, como está sendo com as camisas, a número 1, a número 2. Também importantíssimo falar da camisa número 3, que nós vamos usar para jogos oficiais, que é da nossa campanha inédita, onde o torcedor pode colocar o nome dele, gravar o nome dele na história do Paraná Clube, na camisa do Paraná Clube. Então a gente também diz, nós temos disponível posições para adesões, chamamos os torcedores para fazerem parte disso, porque a nossa expectativa é de voltar à Série A, então gravar o nome na camisa, que nós vamos estar de retorno para a Série A. É um trabalho feito por uma ampla equipe de profissionais capacitados das áreas que atuam. Nós estamos dando condição para o torcedor ostentar o escudo paranista, ele ter o orgulho, resgatar o orgulho, mostrar que ele é paranista, porque ser paranista é uma paixão, é uma opção. Quem não quer uma coisa nem outra, quem quer um diferencial, ele é paranista. E a gente estava fazendo o quê? Dando condição de preço na bilheteria, dando condição de preço através do sócio torcedor, lançando produtos adequados, então, para trazer de volta ao torcedor, alinhando o que acontece dentro das 4 linhas com o que acontece fora das 4 linhas. Então, o momento de dificuldade que nós passamos nos últimos 3 anos, né, os momentos de dificuldade dos últimos 3 anos, e mesmo nesse início de ano, isso só estimula a gente, isso só nos serve de lição para que a gente corrija, que a gente recoloque o Paraná numa trajetória da qual ele nunca deveria ter saído. O Paraná anda na contramão do que é feito na maior parte dos clubes de futebol, que tem procurado, vamos dizer assim, valorizar o benefício do torcedor cobrando mais caro. Vocês estão, nesse momento, tentando atrair mais gente para voltar para a Vila. É uma fórmula que serve exatamente para isso, para esse resgate, ou vocês entendem que a missão do Paraná, enquanto clube, o marketing deve trabalhar isso para ser sempre com preços populares? E já emendando a pergunta, é possível fazer futebol com pouco dinheiro? Não, na verdade o que existe é uma estratégia, né? Se você observar, no início do ano nós tínhamos uma média de público na Vila Capanema bastante inferior à que nós temos atualmente. Hoje também a nossa média de público na série que nós estamos, ela é bem relevante, inclusive nós temos recorde de público já nesse campeonato, e nós temos média de público e de renda também compatível com os jogos da Série A. Então o que a gente fez foi uma estratégia para trazer de volta o torcedor. Ele é um trabalho
crescente. Hoje, por exemplo, mesmo trabalhando com meio ingresso, o sócio-torcedor tem a vantagem de preço. Se você tiver uma média de considerar a média de 2,7 jogos por mês, ser sócio-torcedor, ser um sempre torcedor é vantagem financeira, e além disso nós temos vários diferenciais para o sócio-torcedor. Por exemplo, a criança até 12 anos não paga no Paraná Clube, basta fazer um smart card uma vez só e ele não paga. Mulheres, de uma maneira geral, só pagam meia. Então nós incentivamos a volta da família, a gente procura fazer um trabalho completo. O que é? Trazer de volta o torcedor para o estádio e oferecer produtos adequados para ele. Agora, nós temos um patamar previsto de sócios torcedores, por exemplo, com essas condições de preço. Existe uma estratégia de preço. Então a gente aproveita para falar, quem ama o Paraná Clube, quem prestigia o Paraná Clube, que se associe, que faça parte da família paranista como um sócio torcedor, como um sempre torcedor. Por quê? Vai chegar em determinado momento que esses planos serão majorados, serão ajustados, porque nós necessitamos de renda para poder fortalecer o time e ter um time competitivo. Bom, a gente está aqui na Sala da Memória, vendo vários troféus, enfim, os momentos de conquista do Paraná. Houve um momento nos anos 90 em que o Paraná era o clube de futebol do estado. O Atlético e o Curitiba estavam na Série B, o Paraná representava, tinha grandes campanhas, foi pentacampeão e tinha um departamento de marketing mais ativo. Onde o Paraná se perdeu no tempo, na tua avaliação, falando na comunicação e nesse recall de marca? Olha, é uma avaliação assim, só é um conjunto de coisas que aconteceram, né? Se você considerar que em determinado momento, que não cabe a mim julgar, né, porque eram circunstâncias bem diferentes de hoje, nós optamos, o Paraná Clube optou por ficar fora do Clube dos 13. Isso significa uma diferença de arrecadação entre os outros dois times da capital absurdamente relevante. A gente fala de cifra nesse período acima de 140 milhões de reais. Nós acreditamos assim que foram N fatores que contribuíram para chegar onde nós chegamos. É um conjunto de fatores que eram previsíveis, outros que não foram. E é difícil falar para você, apontar um ou outro fator. Quando a gente avalia, a gente percebe uma coisa que está sendo trabalhada de maneira muito forte hoje, muito relevante, é um trabalho silencioso, que é o planejamento. Nós temos uma parceria com uma empresa de âmbito nacional. Hoje nós já estamos trabalhando esse ano com a metodologia alemã de planejamento para médio e longo prazo. Esse planejamento vai ser concluído até o final desse ano. Existem tratativas para ele ser incorporado ao Estatuto do Paraná Clube, de tal forma que a gente tem estabilidade nas atividades do Paraná Clube a longo prazo. Não para uma gestão, não para uma diretoria, não para um grupo, mas que a instituição Paraná Clube tenha um planejamento sólido para os próximos anos. Então a gente acredita que, havendo o planejamento sólido, o Paraná Clube jamais vai se encontrar na situação que se encontrou no início desse ano e nos últimos 3 anos. É dessa maneira que a gente entende que pode resgatar, voltar para a Série A e entrar numa linha de crescimento em todos os sentidos. O gestor do futebol, ele tem que estar atento e tem que estar planejando as circunstâncias mais diversas. O quão importante na cabeça do gestor, de vocês do marketing, é esse retorno para a Série A, levando-se em consideração, eu entendo o posicionamento de vocês, mas que até segunda ordem o Paraná vai ter um calendário ruim o ano que vem com o Paranaense, até que se prove o contrário. Esse é um assunto que a gente não tem uma tratativa para te falar nesse momento, porque nós temos vários fatores acontecendo, outros planejados dentro de uma estratégia para esse ano. E de acordo com acontecimentos futuros no decorrer do campeonato da Série B e do julgamento final da questão do rebaixamento, é que a gente vai poder apresentar uma estratégia, abrir qual seja a estratégia. Então hoje o que nós vemos de diferencial também competitivo no Paraná Clube é o alinhamento de expectativas e atividades dentro e fora do gramado. A gente conta muito sim com o resultado dentro das 4 linhas, ele é de fundamental importância. Essa não é a primeira vez que esse comitê passa pelo Paraná, né? Mas da outra vez não deu certo. Por quê? Para que possa fluir o trabalho, tem que ter um alinhamento de expectativas em torno de objetivo final e de atividades, de conduta em torno dos meios a se atingir esse objetivo final. Na gestão anterior à do Aquilino, nós não conseguimos esse entendimento, sem entrar em mérito de certo, errado,
ou melhor ou pior, as ideias nossas do planejamento desse grupo, que era um grupo e é um grupo bastante grande, nós não conseguimos alinhamento com a gestão anterior, as ideias deles eram outras. Então nós optamos por sair do Paraná Clube, mas nós continuamos trabalhando no nosso QG, que a gente chama, nós temos uma sede que a gente se encontra regularmente, faz reuniões do que a gente chama de inteligência de marketing, de mercado, e que depois derivou para a inteligência de gestão também. Nós continuamos trabalhando em prol do Paraná Clube e fora do Paraná Clube. Quando o Aquilino nos chamou para uma conversação, e assim o Aquilino demonstrou uma boa vontade incrível em relação ao Paraná Clube, mostrou uma maturidade política, mostrou um espírito democrático, nos chamou, conversou, nós alinhamos expectativas, ele nos permitiu e nos permite trabalhar dentro do Paraná Clube, e é esse o resultado que nós estamos tendo. Na verdade, nós somos voluntários, nenhum de nós é remunerado. Nesses anos todos que nós trabalhamos, nós temos, eu tenho uma empresa, outros têm empresa, outros são funcionários de empresas nacionais, multinacionais, de grande porte, médio porte. Todos nós temos segundas atividades, nós fazemos isso voluntariamente pelo Paraná Clube. Para a gente fechar, queria que você falasse do posicionamento do Paraná no mercado do futebol brasileiro e, primeiramente, paranaense. Qual é esse posicionamento de mercado do Paraná na visão de vocês hoje do marketing? É por aí mesmo? Na verdade, assim, a gente entende isso como circunstancial. Você mesmo citou que na década de 90 nós fomos praticamente a hegemonia do futebol paranaense, quando a gente teve o pentacampeonato, e nós estivemos como único representante da Série A. Então, naquele período se falava muito mais do Paraná Clube do que a outra dupla concorrente nossa. A gente chegava a brincar que ia comprar o caminhão do Corpo de Bombeiros, porque a gente ficava desfilando pela Marechal, erguendo taça, erguendo caneco. Então é evidente que naquela década, naquele momento, nós tínhamos uma expressividade maior em termos de resultado e nós aparecíamos mais. Hoje, a gente vê que um dos times da capital numa situação bem complicada no campeonato da Série A, o outro também vinha num desempenho bastante grande, mas hoje também merecendo alguns cuidados, mas por estarem na Série A é natural que eles tenham uma visibilidade maior do que a nossa ainda. O nosso objetivo em termos de mercado é resgatar a posição na elite do futebol brasileiro, voltar à Série A. Isso para nós é o objetivo zero, é o principal, e a partir disso despertar o torcedor paranista. Nós temos aí pesquisa de top of mind feito por alguns órgãos de pesquisa, e a gente sabe que o público potencial torcedor do Paraná Clube é enorme, ele é gigante. A gente não se arrisca aqui a falar números, porque seria assim, poderia parecer uma coisa indevida falar números que a gente não possa comprovar, mas nós, com dados que nós administramos, nós temos plena consciência de que a torcida do Paraná Clube é enorme, é muito grande. O que ela está é retraída ainda, grande parte dela, em função dos acontecimentos desagradáveis dos últimos 3 anos, aí do início do ano. Então o nosso trabalho é despertar no torcedor paranista essa paixão, dizer para ele, está resgatado, o Paraná Clube é time grande, é time forte, sim. O nosso trabalho, a nossa missão é resgatar essa autoestima, esse orgulho de ser paranista, trazer o torcedor paranista de volta para a Vila Capanema, levar o Paraná Clube para a Série A, ser cada vez mais competitivo, voltar a levantar canecos, troféus, que você está vendo aqui, números que nós temos. Então a nossa missão é essa, e nós só vamos conseguir fazer isso com o apoio do torcedor. O Paraná Clube é fruto de luta e união, resultado de diversas frentes de imigração, de clubes de origem italiana, alemã, ucraniana, depois é o time do povo, porque veio pela rede. O Paraná Clube é um clube democrático, isento de qualquer característica que exclua. O Paraná Clube é um time includente, ele é um time apaixonante, é um time democrático, ele está assim de braços abertos para receber todo mundo que gosta disso, que gosta da liberdade, da leveza, de torcer por um time que dá orgulho mesmo, pela trajetória, pela maneira de se